4ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, do dia 9 de agosto de 2021. Pauta dessa sessão. No pequeno expediente, temos a apreciação da ata número 30 da 23ª sessão ordinária do exercício de 2021. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, temos a leitura do projeto de lei ordinária número 30/2021, leitura do ofício GP número 135/2021, requerimento de tramitação de urgência do projeto de lei 30/2021. Leitura do projeto de lei complementar número 04/2021. Leitura do projeto de lei complementar número 05/2021. Leitura do projeto de lei complementar número 06/2021. Leitura do projeto de lei complementar número 07/2021. Leitura do projeto de lei do Legislativo número 02/2021. Leitura, discussão e votação do pedido de informação número 04/2021. No grande expediente está inscrito o vereador Paulo Sérgio Marques com o assunto campanha de vacinação. Na ordem do dia temos primeira discussão e votação do projeto do Executivo número 25/2021. Primeira discussão e votação do projeto de lei 26/2021. Primeira discussão e votação do projeto de lei do Legislativo número 01/2021. Única discussão e votação da moção de apelo número 09/2021. Na explicação, pessoal, temos inscrita a vereadora Irmi Rohr-Schneider com o assunto Agosto Laranja e Conferência da Assistência Social. Pequeno expediente. Dando sequência aos nossos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 30/2021, da 23ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 2 de agosto de 2021. Peço a dispensa da leitura da ata. Dispensada a leitura, coloco em discussão a ata número 30/2021. A palavra está livre. Coloco a ata número 30/2021 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovada por unanimidade. Peço ao secretário vereador Paulo para que faça a leitura das correspondências. Ofício GP número 134/2021. Iporã do Oeste, 6 de agosto de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste para apreciação desta Casa de Leis as seguintes proposituras. Projeto de lei que ratifica as alterações realizadas na 5ª alteração contratual de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, e da outras providências, para que seja apreciado em regime de urgência. Projeto de lei complementar que altera o dispositivo da Lei Complementar número 57 de 2005, que dispõe sobre normas gerais de direito tributário e de administração tributária do município de Iporã do Oeste e da outras providências, para que seja apreciado na forma regimental. Projeto de lei que regulamenta a expedição de alvará de licença para localização e permanência no município de Iporã do Oeste e da outras providências, para que seja apreciado na forma regimental. Projeto de lei complementar que institui contribuição de melhoria e da outras providências, para que seja apreciado na forma regimental. Projeto de lei complementar que institui contribuição de melhoria e da outras providências, para que seja apreciado na forma regimental. Atenciosamente, Adélio Marques, prefeito. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Então, essas correspondências ficarão à disposição da senhora e senhores vereadores na Secretaria da Casa Legislativa. Matérias do dia. Peço ao secretário para que faça a leitura do projeto de lei número 30/2021, que ratifique as alterações realizadas no
na quinta alteração contratual de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, e da outras providências. Projeto de Lei número 30/2021. Ratifica as alterações realizadas na quinta alteração contratual de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER e da outras providências. O prefeito municipal de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos do artigo 12 da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, e do artigo 29 do Decreto número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, ficam ratificadas em todos os seus termos as alterações realizadas na quinta alteração contratual de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER, firmado entre este município e o Consórcio Público CONDER, mediante a autorização da Lei Municipal 1778, de 14 de julho de 2017. Artigo 2º. O texto consolidado da quinta alteração contratual do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER segue em anexo e está disponível para consulta no endereço eletrônico do CONDER, www.conder.sc.gov.br, e publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, DOM/SC. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. E Porã do Oeste, 6 de agosto de 2021, Adélio Marques, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes desta Casa Legislativa o projeto de lei que ratifica as alterações realizadas na quinta alteração contratual do Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional, CONDER, e da outras providências para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal em regime de urgência. Tenho a honra de submeter à consideração dessa egrégia Corte de Leis, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, projeto de lei que propõe a ratificação da quinta alteração contratual do contrato de consórcio público do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER, o qual é integrado pelo nosso município. A base legal dos consórcios públicos foi iniciada com a Emenda Constitucional 19/98, que deu nova redação ao artigo 241 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinariam, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens assistenciais à comunidade dos serviços transferidos. Já a regulamentação deste instituto se deu pela Lei Federal 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, bem como pelo Decreto Federal 6.017/2007. Tais dispositivos legais autorizam que 2 ou mais entes federados possam criar um consórcio público para prestar serviço público de interesse comum. Assim, o consórcio nasce quando 2 ou mais entes detentores de recursos escassos se unem com o objetivo de atender a algum interesse que lhes seja comum. Quando fazem isso, diz-se que estão fazendo a gestão associada daquele interesse comum. O consórcio público constitui-se na forma de associação pública com personalidade jurídica e de direito público e natureza autárquica interfederativa, integrando, nos termos da lei, a administração indireta dos entes consorciados. O CONDER foi instituído em 8 de maio de 2014, oportunidade na qual subscreveram o protocolo de intenções os municípios de Bandeirantes, Barra Bonita, Belmonte, Descanso, Guaraciaba, Paraíso e São Miguel do Oeste, com o objetivo de integrar ações dos municípios participantes
em prol do desenvolvimento local e regional, através da formulação de projetos estruturantes, buscando formas de articulação, tudo com o fim de fortalecer ações compartilhadas, captação de recursos financeiros para investimentos, ampliação de redes sociais, otimização, racionalização e transparência na aplicação dos recursos públicos, regionalização de políticas públicas e a criação de parcerias institucionais sustentáveis. Em 24 de março de 2017, os entes consorciados aprovaram a primeira alteração contratual do CONDER, com o ingresso dos municípios de Anchieta, Dionísio Cerqueira, Guarujá do Sul, Iporã do Oeste, Itapiranga, Mondaí, Palma Sola, Princesa, Santa Helena, São João do Oeste, São José do Cedro e Tunápolis. Posteriormente, procederam-se também a segunda e a terceira alterações contratuais do CONDER, relativas à estruturação do consórcio, de seus programas e principalmente com a inclusão da gestão ambiental, permitindo ao consórcio atuar como órgão ambiental local para os municípios consorciados, prestando serviços públicos de gestão ambiental para o licenciamento, monitoramento, controle, inspeção e fiscalização ambiental das atividades de impacto local. Em 2020, foi proferida a quarta alteração contratual do CONDER, dispondo sobre o ingresso do município de Maravilha ao consórcio e sobre questões afetas ao consorciamento, além da alteração da carga horária semanal e remuneração para os cargos de agente de controle interno e contador. Recentemente, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária do CONDER, na qual se deliberou sobre as seguintes alterações contratuais: ingresso do município de Romelândia ao consórcio, a reestruturação dos objetos e objetivos do consórcio quanto à execução de ações e atividades de planejamento e infraestrutura, instalação de usina de beneficiamento asfáltico e britagem, usinagem asfáltica, bem como a prerrogativa que caberá à Assembleia Geral Ordinária do CONDER de analisar e manifestar-se sobre a adesão de novos municípios ao consórcio e seus respectivos programas. A referida alteração contratual também tratou sobre a exclusão de itens cujo marco temporal já havia sido superado, a previsão de possíveis contratação temporária. As alterações apresentadas foram todas aprovadas e consubstanciaram a quinta alteração contratual do CONDER, tendo a Assembleia Geral Ordinária deliberado sobre a consolidação das alterações promovidas no contrato de consórcio público original, conforme o texto que ora apresentamos às vossas excelências, notadamente por força do artigo 12º da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe: artigo 12º. A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Grifos nossos. Neste norte, o artigo 29 do Decreto número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a Lei 11.107/2005, a Lei dos Consórcios Públicos, preceitua. Artigo 29. A alteração ou a extinção do contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Esclareço que as alterações que consubstanciam a quinta alteração contratual do CONDER foram devidamente registradas em ata na Assembleia Geral Ordinária do CONDER número 03/2021, de 27 de abril de 2021, conforme demonstra a respectiva ata que acompanha a presente. É importante ressaltar que as alterações do contrato de consórcio público do CONDER exigiram todo um processo anterior de debate e deliberação, cujo resultado deve ser apreciado por esta Casa Legislativa para a ratificação das modificações propostas. Por fim, nunca é demais lembrar que compete ao Estado Democrático de Direito atender, direta ou indiretamente, às necessidades sociais por meio da definição de execução de políticas públicas, em consonância com as normas objetivas de natureza principiológica e programática consignadas na Lei Maior. Assim, tais normas devem ser atualizadas para se adequar às dinâmicas e inovações sociais. Por todos estes motivos, mostra-se imprescindível a participação do nosso município no CONDER e a consequente ratificação das modificações
de seu contrato de consórcio, a fim de garantir o desenvolvimento estruturante capaz de satisfazer a necessidade da população envolvida por meio de gestão pública eficiente e transparente. Diante do exposto acima, solicito a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência na forma da Lei Orgânica do Município, tendo em vista a importância da matéria, dado o seu relevante interesse municipal e a necessidade de se concluir o mais breve possível essa etapa, a fim de possibilitar a regularização dos procedimentos do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional CONDER, que está em plena atividade. São essas, excelentíssimos senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, as bases da formulação e os motivos da apresentação do comentado projeto de lei que submeto à apreciação de vossas excelências. Aproveito o ensejo para renovar às vossas excelências os protestos de minha alta consideração. E por Oeste, 6 de agosto de 2021, Adélio Marques, prefeito, e segue adiante em cópia o contrato de consórcio público do CONDER, com a quinta alteração. Coloque em discussão o requerimento de solicitação de tramitação urgente. A palavra está livre. Vereador Paulo. Saúdo, senhor presidente, demais colegas vereadores, suplente de vereadora, funcionários desta casa, a imprensa que se faz presente sempre na pessoa do Fernando e também aqueles que nos acompanham de forma virtual. Em conversa hoje com o prefeito e com o secretário de administração, esse projeto de lei, ele é autoexplicativo. Acho que todos, né, até os vereadores que também já têm mais experiência nessa casa, sabem que o município tem filiação ao CONDER e toda e qualquer alteração que acontece no CONDER, ela tem que ser ratificada e aprovada a lei a nível dos municípios que fazem parte desse consórcio. E aí, como o projeto fala, ele vem com a entrada do município, se não me engano, Maravilha, agora, né, que foi lido. E ele é um projeto que já vem, o texto básico vem inclusive do CONDER, né? O texto básico dentro da legislação do CONDER, ele vem, e há uma certa urgência, né, agora que ele foi encaminhado para nós, porque algumas câmaras têm sessão na segunda, as outras têm na sexta, outros têm às vezes na quarta ou na quinta, então até para dar tempo, para o mais breve possível, né, para dar sequência nesse projeto do CONDER, ele veio para essa casa em regime de urgência, até porque ele não altera nada, a não ser a apreciação, a inclusão, a gente aprova a inclusão desse município novo aí. Obrigado. Continua livre a palavra. Coloca em votação nominal o requerimento de tramitação urgente do projeto de lei número 30/2021. Cada vereador deve responder sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Antônio Tonin. Sim. Clair de Souza. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmir Horschneiders. Sim. Noiri João Cosma. Sim. Osníssimo. Sim. Paulo Sérgio Marques. Sim. Então, aprovado o regime de urgência. E esse projeto, então, fica baixado para as comissões devidas para seu parecer e estará na ordem do dia na próxima sessão ordinária. Peço aos colegas vereadores a dispensa da leitura dos projetos de leis abaixo relacionados, uma vez que todos possuem cópia dos mesmos. Projeto de Lei Complementar número 04/2021. Projeto de Lei Complementar número 05/2021. Projeto de Lei Complementar número 06/2021. E Projeto de Lei Complementar número 07/2021. Então, consulto os favoráveis fiquem como estão e os contrários se manifestem. A dispensa da leitura desses projetos. Então, está aprovada a dispensa. Então, esses projetos aqui acima citados, eles ficam
registrados e a sua entrada e ficam baixados para as comissões devidas para a sua análise. Solicito a leitura do projeto de lei do Legislativo número 02/2021, que denomina o plenário da Câmara de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina, de plenário vereador Pedro Arthur Amon, e da outras providências. Projeto de lei do Legislativo número 02/2021. Denomina o plenário da Câmara de Vereadores de Iporã-do-Oeste, plenário vereador Pedro Arthur Amon, e da outras providências. O prefeito municipal de Iporã-do-Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado plenário vereador Pedro Arthur Amon, o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina. Parágrafo único. Em caso de mudança da sede da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã-do-Oeste, a denominação constante no CAPT permanecerá a mesma. Artigo 2º. O Poder Legislativo Municipal providenciará a colocação de placa contendo a denominação consignada no artigo anterior. Artigo 3º. As despesas decorrentes deste projeto de lei correrão à conta de dotação orçamentária na Câmara para o corrente ano. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores de Iporã-do-Oeste, 9 de agosto de 2020, Noiri João Cosman, vereador do MDB. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, senhora vereadora, tenho a honra de submeter à consideração desta digna Casa Legislativa, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos que regem o processo legislativo, projeto de lei do Legislativo que propõe denominar o plenário desta Igreja Câmara de Vereadores com o nome Plenário Vereador Pedro Arthur Amon, com a intenção de homenagear um cidadão que contribuiu muito na construção e progresso deste município. Pedro Arthur Amon nasceu em 30 de agosto de 1941 em Monte Alverne, município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, filho de German, George e Amália Amon. Trabalhou como agricultor desde a infância. Casou-se em 5 de setembro de 1964 com Eni Silvestre Schuster. Tiveram 3 filhos: Carlos Jorge, casado com Mirtes Elisete Eit, Elton Ervino, casado com Maria Juliane Kist, e Roselene Denise, casada com Noiri João Cosma. Vieram para Iporã, distrito no município de Mondaí, em fevereiro de 1969, quando Pedro Arthur passou a exercer a profissão de pedreiro. Pedro Arthur era um cidadão muito ativo na comunidade. Atuou em diversas diretorias, como presidente, tesoureiro e secretário, especialmente da Associação Instituto de Assistência e Educação Iporã, Clube São José e Comunidade Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Foi filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, no qual atuou assiduamente. Nas eleições dos anos de 1977 e 1983, elegeu-se vereador e cumpriu os mandatos pelo município de Mondaí, município mãe de Iporã-do-Oeste. Nas eleições municipais de 1989, novamente foi eleito vereador por Mondaí, mas renunciou ao mandato para concorrer à primeira eleição do novo município de Iporã-do-Oeste, Santa Catarina. Elegeu-se vereador por Iporã-do-Oeste nas eleições municipais de 1989, 1993 e 1997. Foi presidente da mesa diretora no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1992. Quando cumpria o 6º mandato de vereador, foi acometido por grave doença, vindo a falecer em 8 de janeiro de 2001. Assim, prezados colegas vereadores, vereadora, o pequeno histórico nos dá a certeza e a absoluta confiança de que é justo prestar esta homenagem ao cidadão iporãestino Pedro Arthur Amon. São essas, excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, as bases da formulação
e os motivos da apresentação deste projeto de lei, que deve ser apreciado na forma regimental. Iporã do Oeste, em 9 de agosto de 2021. Atenciosamente, Noiri João Cosman, MDB. Então, esse projeto fica baixado para a Comissão de Vida para parecer. Peço ao secretário para que faça a leitura do pedido de informação número 04/2021, de autoria dos vereadores Irmir Schneider e Paulo Sérgio Marques. Presidente, posso pedir para passar a leitura para o segundo secretário? Pode sim, autorizar. Pedido de informação número 04/2021. Excelentíssimo senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Santa Catarina. Paulo Sérgio Marques e Irmir Schneider, vereadores integrantes desta Casa Legislativa, com supedâneo na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, inciso 9º, parágrafo 2º, artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, bem como nos dispositivos do regimento interno desta Casa, depois de cumpridas as formalidades legais e regimentais, requerem, se aprovado for, seja encaminhado o presente expediente ao Executivo Municipal para que este informe à Câmara Municipal de Vereadores o que segue. Qual o saldo de valores que tinha depositado nas contas do Fundo Rotativo Municipal de Habitação, FRMH, em 31 de dezembro de 2016, e qual era o saldo nas contas do referido fundo em 31 de dezembro de 2020. Se houve investimentos com os recursos do Fundo Rotativo Municipal de Habitação no período de 1º de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020. Se houve investimentos efetuados com recursos do Fundo Rotativo Municipal de Habitação, quais foram os valores investidos e número de habitações construídas e número de famílias contempladas com o programa de habitação neste período. Paulo Sérgio Marques, PSD, Irmir Schneider, PT. Justificativa. Considerando os relatórios contábeis que mostram saldo nas contas do Fundo Rotativo Municipal de Habitação, FRMH, superior a R$520 mil em 31 de dezembro de 2016, observando os relatórios contábeis, constata-se que em 31 de dezembro de 2020, os saldos nas contas do Fundo Rotativo Municipal de Habitação, FRMH, não chegam a R$70 mil. Não há notícias de que a administração municipal, no período acima referido, tenha efetuado investimentos em projeto de habitação social, o que causa estranheza, visto que os recursos não mais estão disponíveis nas referidas contas, razão pela qual é necessário saber qual a destinação dada aos referidos recursos regulamentados por lei. Câmara Municipal de Iporã do Oeste, em 6 de agosto de 2021. Paulo Sérgio Marques e Irmir Schneider. Coloca em discussão o pedido de informação número 04/2021. A palavra está livre. Senhor presidente. Vereadora Irmir. Saúdo o presidente e demais colegas vereadores, servidores dessa casa, a suplente Cristiane, que se faz presente hoje, ao jornalista Fernando Bistor e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Então, esse pedido de informação acho que é bem tranquilo, bem sucinto, que a gente gostaria de saber de que forma, quais foram os motivos pelo qual o saldo do Fundo Municipal de Habitação, que antes esteve na conta da Prefeitura, hoje está nesse valor e aonde foram aplicados esses recursos, sabendo que a gente conhece o município que não houve investimento em habitação mesmo. Então, acho que bem tranquilo isso, a gente ficar sabendo aonde foi gasto esse recurso e com qual amparo de qual lei esse dinheiro foi gasto, então, em outras questões. Acho bem tranquilo e é obrigação do vereador saber aonde que foi destinado esse recurso. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Vereador Paulo. Volto a saudar o presidente e os demais já nominados anteriormente. Estive fora da questão da legislatura nos últimos 4 anos, aliás, nos últimos 8, e
Então me chamou também a atenção esse papel e eu me comprometi a legislar e a fiscalizar as ações do Executivo. Então é um projeto que para mim causou estranheza e às vezes as pessoas nos perguntam sobre programas sociais, programa de casas populares, então, né, e até para dar uma satisfação para aqueles que nos perguntam também, né, a gente gostaria de saber, né, é bem tranquilo, acho que faz parte do nosso papel. Obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Osni. saúdo o presidente dessa casa, senhor Mário, vereadora Irmi, vice-presidente, demais colegas vereadores, imprensa, funcionários da casa, aos internautas que nos acompanham via Facebook. Nesse pedido de informações, vocês estão colocando duas situações que vocês estão pedindo a informação, né? A primeira do saldo, né? Que vocês já deram o próprio saldo, né? Então, pelas contas, pelas informações que vocês colocaram na justificativa, né? Então, eram 520 mil no dia 31/12/2016 e no dia 31/12/2020 eram em torno de 70 mil reais. Então, essa pergunta, essa solicitação já está respondida na própria justificativa. Sobre a questão dos investimentos. Sabemos que legalmente esses investimentos não é necessário aplicar na questão da habitação, né? Porque eles podem ser feitos também na infraestrutura, num loteamento popular. Foi o que aconteceu durante a gestão passada, né? Onde foram feitos muitos investimentos, principalmente lá no bairro Guil, né? Com a praça, na questão da iluminação, né? Então, com certeza também foram situações que ajudaram muito o bem-estar da nossa população. Claro que a questão da moradia é uma questão que deve ser tratada também, né? Mas aqui não houve assim um desvio do recurso, houve sim um investimento onde a lei permite também em investimentos na infraestrutura em loteamento popular. E esses investimentos, eles são amparados na lei do Fundo de Habitação. Então, só para justificar, né, não vou ser contra o pedido de informações, acho que essa questão ela tem que ser muito transparente, né? Mas também, do outro lado, eu gostaria, assim, que houvesse, quando nós da oposição, né, da nossa bancada, quando nós fizemos um pedido de informação, que também sejamos tratados com o devido respeito e com a solicitação que a gente faz, que seja também encaminhada para nós, conforme a gente, às vezes, está requerendo. Então, só para colocar a minha posição, não vou ser contra a questão do pedido de informação, vou ser a favor, porque eu acho que ninguém deve nada, ninguém deve temer nada, porque é uma questão que deve ser muito transparente, mas só para justificar que houveram muitos avanços sociais, né, que aí é permitido sim pela legislação em vigor. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Presidente, Vereador Adriano. quero cumprimentar o presidente e os demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, a imprensa que se faz presente no nome do Fernando, a suplente de vereador Cris Basso, e cumprimentar todas as pessoas que nos estão assistindo. Pedido de informação sempre é para clarear dúvidas de vereadores. E eu também sou a favor disso aí, mas nesse pedido de informação eu tenho que apontar algumas coisas, vereador Paulo e Irmi. No começo, nas perguntas, vocês estão pedindo e na mensagem justificativa praticamente estão respondendo. Então, há pouco sentido nisso aí. Eu vou pedir para vocês incluir algumas coisas, que nem a própria vereadora colocou. Qual lei? Este seria, assim, uma informação para clarear os vereadores. Em qual lei foi baseado essa transferência? Se não há mais saldo, em qual lei, ou pouco saldo no caso, na justificativa de vocês, em qual lei que foi baseado? E também a segunda pergunta que eu gostaria que vocês
incluíssem, vocês precisam autorizar para incluir, é o parecer demonstrativo contábil. Para onde foi esse dinheiro? Então, aí vai clarear para todos os vereadores se saiu do fundo de habitação, para onde foi os recursos, né? Então, eu faço esse pedido para vocês, se vocês deixam incluir esses 2 itens, e, vereador Paulo, o senhor como líder da bancada, né, no nosso primeiro pedido de informação, o senhor afirmou que a administração não ia agir como a administração passada, né? Mas a resposta do primeiro pedido de informação foi que os documentos estão lá. Espero que os senhores sejam tratados diferente. Espero que os documentos venham, não como nós fomos tratados, como foi feito o primeiro pedido de informação, né? Então, essa é como líder do MDB, é uma cobrança que eu estou fazendo para o líder do governo. Então, seria isto, presidente, agradeço. Me permita uma réplica, presidente. Então, está com a palavra o vereador Paulo, já que eu fui citado, para a inclusão também discutir essa questão. 2 coisas, então. Quanto à réplica, eu não disse que a administração trataria diferente. No primeiro pedido de informação, eu disse que, às vezes, aqui não era nem aprovado um pedido de informação, né? E como o colega Osni citou, né, também já fizeram pedidos e foram aprovados. Quanto a isso, não falei de tratamento. A Prefeitura colocou à disposição o setor competente. A Prefeitura colocou o setor competente à disposição para marcar com data e hora. Isso é um procedimento normal. Ainda mais num programa numa fase que nós temos a pandemia e que nós estamos com funcionários afastados, nós não podemos contratar, a administração não pode contratar esse ano, enfim, né, funcionários e tal. E quanto à questão, o pedido de informação ele vai seguir nesses trâmites. Se vocês quiserem fazer um pedido com essas situações, essas sugestões, vocês, da minha parte, façam o seu. Vereador Emi. Olha, colega Paulo, não vejo problema em incluir a questão que o Adriano colocou, porque ficaria mais completo o nosso pedido de informação. Eu, particularmente, não teria nada contra em incluir as 2 questões que ele solicitou. Em votação. Consulta o vereador Paulo se pode ser incluído. Então será incluído. Continua livre a palavra. Então, coloco em votação o pedido de informação número 04/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade com 2 alterações propostas pelo vereador Adriano. No grande expediente, temos inscrito o vereador Paulo Sérgio Marques, que vai falar sobre campanha de vacinação. Saúdo mais uma vez o presidente, vereador Mário Reck, vice-presidente Ermi, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, suplente de vereadora Cris, que se faz presente, imprensa e também a quem nos ouve e nos acompanha de forma virtual. Trago aqui uma preocupação que a gente tem tido e em conversa com o secretário municipal de Saúde e Assistência Social, o secretário Valtuir Marco Dal Bosco. Quando fui procurá-lo para saber do andamento da campanha de vacinação, sobre os trâmites, se estava tudo indo em conformidade, para ver da porcentagem do município já vacinada, ele me relatou com uma certa preocupação
que essa semana, mais precisamente no dia 6/8, foi comunicado, foi colocado, eles receberam um pouco antes disso mais um lote, e à medida que o lote vem, ele já é logo aplicado para a população, estar logo à disposição da população. Então eram as pessoas acima de 25 anos, né? E me citou da baixa procura desse pessoal, né? A baixa procura desse pessoal, e ia sobrar um monte de vacina. Então, através de redes de contato, de WhatsApp e de outras formas rápidas, porque aí tu já está com a campanha em andamento, aí você não consegue mais fazer um aviso antecipado, porque tu imagina que tu vai atender aquela população acima de 25 anos. Então, tiveram que repassar de forma rápida alguns grupos para passar para aqueles que tivessem acima de 20 também comparecessem, para aproveitar essas vacinas existentes, né? Então, eu quero usar esse canal aqui, para quem nos ouve, e também aos colegas vereadores que divulgam, né, para que a gente amplie essa vacinação, para que os jovens, principalmente nessa faixa etária, procurem essa vacinação. Então, eu faço um apelo, provavelmente essa semana, o secretário achou que ia ter mais uma campanha, talvez na quinta, não está definido hoje o dia ainda, mas que ainda vai ser anunciado, e que as pessoas procurem, para que a gente possa voltar ao normal, ao dito normal, à maior normalidade. Eu vejo aqui, lá no início quase no início do ano, quando a pandemia parecia que ia recuar, o senhor até pediu para voltar às atividades esportivas, para que o INDAS estudasse um calendário, né, de eventos, para que a gente estudasse. Isso ainda não é possível, mas eu tenho certeza que muita gente está esperando esse calendário para começar o campeonato municipal, para começar os campeonatos no ginásio, e certamente também eu acredito que mais tarde será uma das exigências, para que alguém possa participar do campeonato que apresenta a carteira de vacinação. Então, nós precisamos que as pessoas se vacinem. Para vocês terem uma ideia, só em julho, nós tivemos, de 0 a 9 anos, 3 positivados. De 10 a 19, 16. De 20 a 29, foram 21 pessoas, só em julho, né? Então, não é, como se dizia lá, quem tem comorbidades ou alguma coisa. Toda a classe é exposta ao risco. De 20 a 29, 21. De 30 a 39, 24. De 40 a 49, 23. De 50 a 59, 20 pessoas. De 60 a 69, 12. De 70 a 79, 3. De 80 a 89, 3 pessoas. E acima de 90 nós não tivemos nenhum positivado. Mas foram 125 pessoas só no mês de julho. Hoje tivemos uma notícia boa. Normalmente as segundas eram um dia de maior contaminação, porque muitas vezes no sábado, domingo não tinha. Então segundas era o dia que o boletim geralmente avançava mais e nós não tivemos nenhum caso, né? Mas nós chegamos a completar 125 só em julho, sendo que a gente já teve 64 em janeiro, 134 em fevereiro, 119 em abril. Quando a gente achou, colega Osni e demais colegas, que ia diminuir, que em abril a gente teve 18 só, e 61 em maio, nós voltamos a ter 146 no mês de junho. Deu o pico, foi o mais alto de novo, tanto que o secretário veio aqui aquele mês conversar com a gente ainda. Então eu faço um apelo a todos que estão nos ouvindo, faço um apelo à imprensa também, que reforce também, se possível, nos canais de comunicação. Faço um apelo a quem nos ouve por esses canais e também aos colegas que compartilhem da ideia de sensibilizar a população para que procure a vacinação. E aproveito e desejo uma boa viagem aos colegas vereadores que participem do curso. Um bom proveito. Obrigado. Ordem do dia. Coloco em primeira discussão o projeto de lei do Executivo 25/2021, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, e dá outras providências. A palavra está livre. Presidente. Vereador Adriano. Para a discussão do projeto de lei 25. Este é um remanejamento da Secretaria de Educação, Desporto, Cultura e Turismo, e também
a inclusão nesse remanejamento é 2 verbas. Um do Mauro de Natal, de 300 mil, e outro do Pedro Paulo de Cera, de 220 mil reais. O objetivo é a construção de um centro de multiuso, né? Então, eu não vejo nenhum problema nisso aí. A administração tem um plano e não tem nada a não ser que nós tenhamos que apoiar eles. E, nesse sentido, quando há conversa, quando há entendimento, quando se chama para conversar, as coisas fluem e as coisas andam. Para esse projeto, tanto nós havíamos destinado nesta verba de 300 mil para a compra de um ônibus e equipamentos eletrônicos, e pelo que eu sei, a vereadora pode confirmar também, ela também havia destinado a mesma situação. Mas a administração não achava necessário a compra desses ônibus e nos chamou para a conversa. Nós fomos lá, conversamos e de bem entendemos alterar o destino desta verba, né? Então, nisso aí que eu quero me referir. Remanejamento dentro da educação e mais as verbas do Mauro de Natal e do Pedro para começo dessa obra do Centro de Multiuso. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereadora Irmi. volto a saudar os já nominados anteriormente e falar um pouquinho do projeto de lei número 25. Que nem o colega Adriano colocou, concordo com tudo que ele colocou, e também a gente precisa dizer aqui aos internautas e ao pessoal que nos acompanha que nós temos que mexer no PPA e na LDO, porque isso não estava previsto. Esse investimento não estava previsto. Então, a gente está votando hoje nesse projeto também para fazer a abertura e para poder incluir essa obra nesse projeto. E vejo que é um projeto muito importante, bem interessante, porque o CIEF lá em cima, como é de conhecimento de todos, não tem uma área coberta, não tem um centro de eventos para reuniões mais amplas e nesse espaço. Então, acho bem interessante esse projeto, uma vez que esse 1.600.000 que contempla aqui no projeto, ele não é para concluir o projeto, ele é só para uma primeira etapa, porque o projeto no todo tem um valor mais alto. Então, esse 1.600.000 vem da Secretaria da Educação já, é uma sobra de recursos que tem lá, e mais as 2 emendas que nem o Adriano colocou. Então, sou favorável a esse projeto e vejo que temos que buscar mais recursos para conseguir concluir o quanto antes esse investimento no município, para a população poder fazer uso do mesmo. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Osni. ainda sobre o projeto de lei número 25, né, daí quando nós falamos em palestras, teatros, eventos dessa natureza, sempre nos vem em mente onde vamos realizar, né, que local. E o município, a prefeitura de Porandueste, não tem um espaço adequado para isso, né, para a realização desses eventos. Quando o prefeito e a sua equipe nos procuraram para conversar, que nem o colega Adriano já falou, né, se haveria a possibilidade de destinar a emenda parlamentar impositiva, que era originalmente para aquisição de micro-ônibus e materiais ou equipamentos tecnológicos, no valor de R$300 mil do deputado Mauro, a nossa bancada prontamente aceitou destinar a verba para a construção do auditório, pois vemos que é uma prioridade nesse momento em relação às outras demandas que originalmente o projeto de lei, a emenda parlamentar estava destinada. Sou favorável à destinação dos recursos provenientes de receitas e contas diversas para a construção desse projeto. Mas a gente conversou com o secretário de Planejamento e também foi relatado na audiência pública do PPA 2022 a 2025, esse projeto ele está orçado em torno de R$3 milhões, né? E esse destino agora é de 1.620.000. Então, esse montante que hoje estamos destinando é a metade, mais ou menos, do investimento a ser feito.
Nesse sentido, acredito, quando é um projeto de lei dessa natureza, dessa envergadura, ele devia ser um pouco melhor explicado, né? Porque muitas vezes, para quem está assistindo de casa agora, ou né, quem não tem o acesso às informações, ou não falou com o secretário ou o prefeito pessoalmente, né, talvez não saibam que esse valor não vai concluir, né? Vai ser só a primeira etapa, né, que nem já foi colocado aqui. Até eu gostaria que fosse colocado em ata, né, que só a primeira etapa do investimento atinge esse valor que está sendo destinado agora, porque em nenhum item nesse projeto de lei diz que é somente parcialmente a conclusão desse projeto. Então, se pudesse colocar em ata, né, que esse destino desse montante, ele vai concluir somente a primeira etapa. Se for possível, a gente gostaria que fosse colocado em ata isso. Era isso, presidente. Continua livre a palavra. Coloca em primeira votação o projeto de lei do Executivo número 25/2021. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Coloca em primeira discussão o projeto de lei do Executivo 26/2021, que autoriza o município de Iporã do Oeste a firmar contrato de cessão de uso de bem imóvel com o grupo de escoteiros Tupã e da outras providências. A palavra está livre. Vereadora Irmi. Senhor presidente, volto a saudar os já nominados anteriormente e falar desse uso do bem de imóvel para o Grupo Escoteiro Tupã e da outras providências. Então, como a população de Iporã do Oeste já vem acompanhando, o Grupo Escoteiro Tupã vem realizando trabalhos relevantes na nossa sociedade, já é uma instituição de longa data, e todos que têm a oportunidade de conhecer o trabalho e o que aquelas crianças fazem, os chefes que fazem todos um trabalho voluntário. Então, é uma instituição boa que nós temos no nosso município. Nós temos que dar apoio, dar valor para essas jovens que, em vez de estarem na rua ou tentando outras coisas, estão ali numa convivência. Então, a Prefeitura está repassando uma entidade, uma construção para essa entidade. Então, sou favorável a esse projeto e também peço a colaboração dos colegas que aprovem que a Prefeitura repasse para o Grupo Escoteiro Tupã essa construção. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Vereador Paulo. Também peço o apoio volto a saudar o presidente, mas já nominados pelo protocolo antes. Eu também peço o apoio dos colegas, acho que é um projeto importante, como a colega vereadora falou, da relevância, quem é mais antigo e lembra muito bem do Cabo Adilson, né, um dos primeiros a trazer o escutismo para Iporã do Oeste. Certamente está torcendo e realizado, há não muito tempo atrás tive a oportunidade de encontrá-lo, feliz, né, e eu lembro desse projeto quando o Grupo de Escoteiros tinha uma área, ela teve que ser destinada ao município para a captação dos recursos. Na época eu era vereador e a gente conseguiu, meu colega Rogério Berti, na época, com o Maurício Cudilar, na época, R$100 mil para começar essa obra. Então, assim, é só agora a cessão de uso para os escoteiros, para que eles realmente façam. A gente sabe que teve que ser destinado para o município para poder receber verbas e agora, com a obra praticamente concluída, o galpão pronto, claro que ainda vai precisar de alguns investimentos, mas que os escoteiros possam usar de forma adequada. Então, também sou favorável e peço o apoio dos demais colegas. Continua livre a palavra. Presidente. Vereador Noiri. Quero cumprimentar o presidente, os colegas, a nossa colega Cris Basso, funcionários e rádios ouvintes que estão nos ouvindo. Eu quero dizer que essa área de terra já é muito tempo que é dos escoteiros. Eu, a Irme, já fomos chefe, não sei se tem mais alguém que foi chefe escoteiro. Então, eu teve um filho que começou, meu Christian, começou desde a base até completar os 19 anos, saiu do escoteiro. Agora tem o Joãozinho. E
é uma grande aprendizagem que se aprende no escutismo. Então, nós temos orgulho de ter um grupo escoteiro que nós temos em Porã. Então, eu sou favorável a esse projeto. Seria isso, presidente. Continua livre a palavra. Presidente, Vereador Usni. saudando já todos já mencionados aqui anteriormente, também eu quero manifestar o meu voto favorável, né, porque a gente acompanha assim bem de perto o trabalho que os escoteiros, o escutismo está desenvolvendo aqui na nossa comunidade. E a gente vê a questão da evolução e do aprendizado que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens estão tendo, né, na questão de respeito, disciplina, nas ações dentro da comunidade, sempre participando dos eventos. E aqui eu preciso enaltecer uma participação que todo ano eles fazem, e onde eu praticamente também estou sempre envolvido, que é a corrida rústica. Esses escoteiros já trabalharam, gente. Esses já fizeram muita coisa. E nada mais justo do que esse destino, né, que eles tenham o seu espaço, que possam desenvolver cada vez com mais qualidade os serviços prestados e a questão educativa desses jovens e adultos. Então, nossas corridas rústicas, assim, ó, a gente vê eles lá em 30 vezes, né, fazendo a recolha dos bilhetinhos, onde o povo passa correndo, na questão de dar a água, né, para os corredores, na questão da organização inicial da entrega de senhas. Então, são todas situações assim que a gente sempre conta com esse povo, e eles estão fazendo um trabalho muito digno, muito responsável, e acho que vale a pena, então, essa cedência, porque o trabalho está acontecendo. Era isso, presidente. Continua livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 26/2021. Quem estiver a favor, fique como está, e os contrários se manifestem. Então, está aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 01/2021, que dispõe sobre a criação da Galeria 8 de Março no âmbito do Poder Legislativo de Porã do Oeste, Santa Catarina, e da outras providências. A palavra está livre. Vereador Paulo. Mais uma vez saudando o presidente e demais colegas vereadores, funcionários, imprensa e quem nos ouve de forma virtual. Eu acredito que todos nós somos responsáveis pela... Desculpa, embaçou aqui. Todos nós somos responsáveis por promovermos uma inclusão digna, né, das pessoas no meio social. Antes da sessão aqui, a gente ainda estava falando que quando foram para a igreja, homens sentavam do lado direito, mulheres do lado esquerdo. Ou, há alguns anos atrás, os professores, e aqui nós temos professores aposentados, que quando chegava o Dia das Mães fazia parabéns à rainha do lar, né? Colocando como talvez este o único lugar da mulher, né, na sociedade. Alguém que estava lá no lar. Não que ela não possa e não deva estar lá também, mas também é o lugar do homem. E o lugar da mulher também é na política, né? Alguns avanços já foram dados, como 30%, promover 30% a participação feminina das mulheres. Na época que essa lei saiu, eu já tinha me manifestado de que eu achava que 30% das vagas deveriam ser para as mulheres. Talvez a gente não estaria aqui, colega Noiri, mas eu acho que faz parte, a interdisciplinaridade, um olhar diferente, ele faz crescer. Se eu tenho uma laranja e você tem uma maçã e nós trocar, você vai ter a laranja e eu a maçã. Ou vice-versa. Agora, se eu tenho uma ideia e o outro tem uma ideia, se nós trocarmos e compartilharmos a ideia, nós saímos com duas ideias. E certamente o olhar da mulher, muitas vezes pela sua experiência, pelo seu olhar, pela sua vivência, ele é um olhar que vai contribuir. E uma forma de incentivo é colocar aqui esse projeto
que cria a Galeria 8 de Março para as mulheres que, pelo menos por 6 meses consecutivos, né, desempenharam o papel de vereadora, porque elas são líderes dentro do seu segmento. Foram pessoas que colocaram a cara a tapa e que também, ao mesmo tempo, representam também as mulheres da nossa sociedade. Então, dessa forma, é um incentivo. Eu peço o apoio dos demais colegas vereadores para aprovação desse projeto. Obrigado. Continua livre a palavra. Presidente, Vereador Adriano. quero parabenizar o vereador Paulo por esse projeto. Eu sou totalmente favorável. Acho que as mulheres têm que ser incluídas também. Mas, como esses dias nós estávamos conversando na Comissão de Legislação, espero o vereador Paulo ainda estar vivo. Como hoje eu vejo essa situação que o senhor levantou das igrejas, de mulheres para um lado, homens para outro, essa situação já modificou, alterou. Espero que lá na frente eu esteja ainda vivo e possamos ver que as mulheres foram incluídas no sistema e que não há mais necessidade desses mecanismos para ter a inclusão. Então, esse projeto, sou totalmente favorável também e acredito que todos nós somos iguais, tanto homens e mulheres, temos direitos e deveres iguais. Então, seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Vereador Irmi. Volto a saudar as pessoas já antes nominadas. Primeiramente, gostaria muito de agradecer ao colega Paulo pela iniciativa e acho que sou uma pessoa que posso falar com certa autoridade em o que é ser mulher na política. Estou no meu 2º mandato, já fui para 3 campanhas eleitorais. A gente sabe, a sociedade sabe a importância das mulheres na sociedade. Então, essa questão que o Adriano levantou de termos que ter regras para 30% ser mulheres, eu acho que isso, com o tempo, eu já gostaria que já tivéssemos evoluído, já tivéssemos passado essa fase, mas infelizmente ainda estamos ali batalhando, lutando, mas eu acho que é com muita luta, é com muita perseverança, é com muito bater no peito e dizer, nós estamos aqui, nós sabemos fazer, é provar para a sociedade, mais do que já está aprovado, que nós somos capazes, sim, de representar muito bem o município. Não é só as mulheres, o município como um todo, com o trabalho que as mulheres fazem na nossa sociedade. Então, Paulo, fico muito agradecida pela sua iniciativa e vou ter muito orgulho de estar fazendo parte dessa galeria, com certeza. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Então, coloque em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 01/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Coloque em única discussão a moção de apelo número 09/2021, de proposição dos vereadores do MDB, que disponibilizarão de mais um funcionário, de mais um profissional para a Delegacia de Polícia Municipal. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Osni. saúdo novamente o presidente, a vice Irmi, demais vereadores, funcionários, a imprensa, a colega vereadora, a suplente de vereadora Cris Bazo, aos internautas. Em relação à moção de apelo número 009/2021, a gente tem que começar aqui. O município de Porã do Oeste, ele cresceu consideravelmente nas últimas décadas, vamos dizer assim, tanto econômica como socialmente. Com esse crescimento, a nossa população hoje deve estar beirando quase os 10 mil habitantes, né? Com todo esse crescimento que aconteceu. Saúde, educação, agricultura, indústria, comércio, são todos setores que estão em constante desenvolvimento. Mas, para cada cidadão poder estar tranquilo na sua área de atuação,
Nós precisamos estar amparados com uma segurança pública que nos proteja e nos sintamos protegidos com ou em relação às nossas pessoas e ao nosso patrimônio. Precisamos aqui destacar o excelente trabalho que nossas polícias aqui estão desenvolvendo. Tanto a Polícia Militar, tanto a Polícia Rodoviária, como também a Polícia Civil. Mas nesse aspecto, nós não podemos deixar as pessoas responsáveis sobrecarregadas, como está acontecendo na Delegacia de Polícia Municipal de Fronteira aqui do município, que é a nossa Polícia Civil. A agente policial Simone Kell, às vezes chega a fazer, segundo relatos dela, nas reuniões do Conselho de Segurança, 16 ou até 17 horas de trabalho num dia, ininterruptamente, para poder atender todas as ocorrências, o que é digno de aplausos, mas também sabemos que isso é desgastante demais nesse setor tão importante. Para tanto, estamos encaminhando esta moção de apelo aos órgãos competentes para que nomeiem mais um profissional para o nosso município, para ajudar nas demandas que o setor está necessitando. Pode ser um escrivão de polícia ou mais um agente policial. Essa moção ela será direcionada para o secretário de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina, ao delegado da Polícia Civil de Santa Catarina, ao delegado regional de São Miguel do Oeste e ao delegado da comarca de Mondaí, para que sejam tomadas as medidas para solucionar essa nossa demanda. E é nesse sentido que eu peço aos demais vereadores também a aprovação da moção em questão. Obrigado, Continua livre a palavra. Presidente. Vereador Adriano. Como o vereador Osni colocou, essa moção de apelo é muito importante. Eu conversando com o pessoal da área da segurança pública, e eles colocaram para os nobres colegas vereadores ter uma noção do que acontece e do volume até de ocorrências. O correto, pelas normativas internacionais, seria um agente da Polícia Civil para cada 1.000 habitantes. E nós temos um para praticamente 10.000 habitantes. Então, a disparidade é enorme. Pelo menos teríamos que ter mais um. Como o vereador Osni colocou, o trabalho da nossa gente, a Simone, está sobrecarregado. Vêm outras pessoas auxiliar ela. Em uma tarde que eu estava lá, a pessoa teve que fazer registro entre 6 a 8 ocorrências. E nós sabemos que as principais ocorrências, os principais crimes hoje, são aqueles crimes virtuais, pela internet. E eles estão tendo muita dificuldade em relação a isso. Muito registro, então, por isso que nós estamos pedindo essa moção de apelo. Gostaria que os colegas vereadores também a subscrevessem e dessem força para que tivesse a possibilidade de vir mais um agente de polícia para a nossa cidade. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Vereador Paulo. Volto a saudar o presidente e os demais já nomeados antes. Quero dar os parabéns aos colegas vereadores por essa indicação, né? Também uso da delegacia, eventualmente, até por conta do meu trabalho. Às vezes alguém danifica uma estrutura, um poste, né, e alguma coisa, e a gente tem que fazer o BO. E como o colega vereador Adriano colocou, a polícia não está só aí para fazer o BO, está lá para investigar. Esse é o papel da Polícia Civil. Até no sábado passado, até pensei em fazer uma moção, conversar com os colegas para talvez a gente fazer junto. No sábado de manhã encontrei a Simone, responsável pela delegacia ainda, às 9 da manhã talvez, e no caixa do Banco Brasil, e ela estava indignada porque nenhum caixa eletrônico estava liberando dinheiro. Então, assim, não é a primeira vez. Então, a minha ideia é também fazer uma moção para a superintendência do banco, porque é um desrespeito. A própria agência aqui, ela está muito aquém de 10.000 habitantes, como diz a própria Simone, como outros órgãos, incluindo a polícia, né? Então, assim, em conversa com o prefeito, ele também já protocolou, né? A administração também já protocolou na última viagem a Florianópolis, quando ele foi
com o secretário Ervino para lá, protocolou para o delegado regional, também tem um ofício protocolado já, reforçou com o deputado Maurício, protocolou lá em Florianópolis e reforçou o convite aqui, quando o Maurício veio para entregar o Centro da Juventude, mas eu acredito que a força da Câmara também junto aqui vai dar mais um respaldo para que isso realmente venha acontecer. Então, parabéns, sou favorável e subscrito e assino junto também. Obrigado. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Irmi. então, parabenizar a iniciativa dos vereadores do MDB de fazer essa moção. E, às vezes, as pessoas falam sem ter conhecimento da causa. Então, às vezes, a gente escuta assim, as pessoas falar, mas o que fazem lá na delegacia? Por que tem que ter mais pessoas? O que faz a polícia? Então, muitas vezes, as pessoas falam por ignorância, não sabem o trabalho que se faz lá. E, como o colega Osni colocou, a gente faz parte do Conselho de Segurança do município, e a Simone lá tem relatado muitas vezes as situações que ela tem que passar lá. É mulher, está sozinha, e muitas vezes ela tem que atender uma ocorrência lá onde chegam os dois lados, né, do problema. E, além disso, ela muitas vezes tem que propriamente fazer a faxina da delegacia. Então, é uma questão de trabalho muito precária que ela tem lá. Então, nada mais justo do que a gente, como pessoas públicas, reforçar essa moção e realmente pedir que haja pelo menos, mais uma pessoa para auxiliar ela e também dar mais segurança para o trabalho dela, que está fazendo um bom trabalho aqui no nosso município, que é para o bem de toda a população, né? Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Coloca em única votação a moção de apelo número 09/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Na explicação pessoal, chamo para se pronunciar a vereadora Irmi com o assunto Agosto Laranja e Conferência da Assistência Social. Quero saudar os colegas vereadores, presidente Mário, servidores dessa casa, suplente Cris e os internautas que nos assistem nesse momento. Gostaria de me manifestar um pouco aqui sobre a campanha do Agosto Laranja. Acho que a maioria dos colegas aqui e a população em geral viu na semana passada, onde a PAI fez uma carreata tentando conscientizar as pessoas que todos nós somos responsáveis para evitar que nasçam ou tenhamos no nosso meio as pessoas com deficiências. Então, o que pode ser feito, da forma como pode ser feito, para a gente evitar que tenhamos essas pessoas com tantos problemas, né? E também gostaria de dar os parabéns à PAI aqui do município pelo belo trabalho que vem desenvolvendo na nossa sociedade, que nós temos hoje mais de 70 alunos que frequentam a PAI, e a sociedade elas precisam do seu lugar na sociedade e a gente tem que estar lá para apoiar essas pessoas, não só as pessoas, mas também as famílias. Então, estão de parabéns à PAI por estar fazendo essas campanhas de conscientização. E também eu gostaria de falar um pouquinho que na semana passada a gente teve a 11ª Conferência Municipal da Assistência Social. Ela foi de forma virtual, só participaram lá os trabalhadores da assistência social e o Conselho Municipal e a administração. Eu tive participação online, participei de toda a conferência, onde se apresentaram os trabalhos desenvolvidos aqui no município pelo departamento e também as propostas, o que nós queremos melhorar dentro da assistência social. Como já fui diretora do departamento por 4 anos, a gente tem conhecimento do que já foi feito no passado, quanto já evoluímos e quanto ainda temos que evoluir. Então, foi uma tarde muito produtiva, muito válida a participação das pessoas também em sugerir o que nós podemos fazer na assistência social para o bem da população, para nós sermos um município de destaque não só na educação, mas sim em todos os setores. Então, por isso, essa parceria de todo mundo colaborar, de todo mundo participar nas campanhas e tudo, é muito importante, porque aí, dessa forma, o município cresce, não de forma individual. Então, na conferência também se abordou bastante a questão
da pandemia que a gente está vivendo, né? Muitas coisas não estão acontecendo em função da pandemia e isso está causando um estresse na população, uma tristeza, e nós temos que pensar o que vamos fazer na hora de liberar, como é que nós vamos atender todas essas pessoas que estão carentes de diversão, de futebol, de baile, de encontros. Então, muito importante, e parabenizo também a equipe da assistência social, espero que continuem fazendo um excelente trabalho. Seria isso, senhor presidente. Então, também queremos comunicar então que alguns vereadores vão participar do congresso da UVESC, agora dia 11, 12 e 13 de agosto, em Florianópolis. Então, vão estar ausentes no município. E desejamos um bom proveito e sucesso nesse evento a todos. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 16 de agosto de 2021, com início às 19 horas nessa Casa Legislativa. Boa noite a todos.